Sri Guru Gauranga Jayataha. Namastê, bom dia. Hoje é comemorado o nascimento, o aparecimento de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Então vou falar um pouco sobre como os seguidores dos Vedas, ou os Vaishnavas, veem Jesus Cristo, como eles enxergam a personalidade de Cristo, a missão, etc. Então, primeiro a gente deve falar que existe uma conexão entre Jesus Cristo e a cultura e os Vedas, a cultura védica e a Índia, porque embora não é escrito nem na Bíblia, em nenhum evangelho publicado que o que ele fez dos 13 aos 30, dos 13 anos aos 30 anos, a gente sabe e tem evidências escritas da época e também arqueológicas que ele peregrinou por vários lugares, principalmente na Índia. Isso foi falado pelos nossos mestres, saiu vários livros sobre isso, tem também no YouTube documentário. Chama Jesus na Índia, tem em português, legendado. Alguém pode escrever lá no YouTube Jesus na Índia, vai ver as evidências que tem dele passar por vários tempos na Índia, na Caxemir e principalmente em Jagannath Puri, que é uma das 3 principais cidades sagradas para nós Vaishnavas. Em Jagannath Puri a gente sabe que ele ficou no mínimo 2 anos. Ele escutou os Vedas dos Brahmanas locais e ali tem alguns escritos. Uma vez quando eu estava em Puri, teve um sacerdote do nosso tempo que eu fiquei sabendo que ele tinha falado coisas relacionadas a isso. Fui conversar com ele, ele me falou que já tinha visto alguns escritos que revelava que Jesus Cristo, ou Isha, como ele era chamado lá, tinha passado pelo templo de Puri, escutado os Vedas dos Brahmanas de lá. E lá ele ficou 2 anos e os Brahmanas, alguns deles ficaram com inveja de Jesus Cristo. Ele misturava com todo mundo. Tinha alguns Brahmanas chamados de Smarta Brahma, de casta, que não gostavam de misturar com os outros, mais ou menos igual os fariseus na época de Cristo, e ficaram um pouco com inveja dele. Ele aprendeu muito rápido e era uma personalidade exaltada também. E depois de lá, nosso mestre espiritual fala que ele foi para Ayodhya, lugar do aparecimento de Rama, foi para Vrindavan, lugar do aparecimento de Krishna. E tem um templo na Caxemir que está escrito Jesus, Maria. Provavelmente da época dele, dizem que ele ajudou a reconstruir esse templo, as habilidades que ele tinha. É uma caverna que fala que ele ficou lá 2 anos meditando. O túmulo dele também na Caxemir, que tem a marca do pé dele, que dá para ver que tem um furo no pé, a crucificação nesse túmulo, nessa tumba. Então tem vários sinais que ele passou por lá, principalmente dos 13 aos 30. Então tem uma conexão forte e profunda de Jesus entre os seguidores dos Vedas e da cultura védica e a Índia. A gente vê até hoje na Caxemir a comunidade hebraica, de pessoas com nome judeus e descendente hebraica, de olho azul, etc., é muito forte até hoje em dia na Caxemir. Então isso mostra também que desde aquela época, na época de Cristo, já tinha, talvez a gente não sabe se veio junto com ele ou depois dele, mas que vieram para Caxemir, uma comunidade hebraica muito grande, que até hoje eles falam hebreu na Caxemir.
Então, sobre isso, Swami Prabhupada, nosso mestre espiritual, fala: nessa região da Índia, em Puri, Jagannatha Puri, o nome Krishna é pronunciado Krishna. Em Jagannatha Puri eles não falam Krishna, eles falam Krishna. Devido às diferentes línguas, depois grego e hebraico, este nome se tornou Krusta, depois Krista, e agora se pronuncia Cristo. Krishna, Krusta, Krista, Cristo, eles são o mesmo, ou seja, o nome é o mesmo. A gente vê que esse nome de Cristo, que foi dado na verdade pelos gregos, na época de Cristo ele era chamado, ele era chamado de Messias, ou Isha, ou Jesus, ou Yeshua, ele era chamado de... Ele não tinha esse título Cristo. Quem deu para ele foi os gregos. Depois, quando eles traduziram, a primeira vez a Bíblia foi feita em grego. Então eles botaram o nome ali, o título, de Kyrios ou Cristo. A gente vê, interessante que a gente vê que desde 2 séculos antes de Cristo até 1 século depois de Cristo, quem dominou o norte da Índia, inclusive o local do aparecimento de Krishna, foi justamente os gregos. A invasão com a turma do Alexandre o Grande, eles dominaram o norte da Índia, onde fica Vrindavana, a terra de Krishna, por 300 anos. Ou seja, na época de Cristo, ou Jesus Cristo, quem dominava o lugar do aparecimento de Krishna eram os gregos. Quem pôs o título de Cristo em Jesus foi justamente os gregos. Então, provavelmente os gregos assimilaram essas duas coisas, sabendo que Jesus era mensageiro ou enviado de Deus ou de Krishna, e sabia que Krishna era Deus. E essa é a visão para nós Vaishnavas também. Jesus é considerado um Shakti-avesh Avatar. Avatar significa aquele quando alguma forma de Deus descende a esse mundo. Esse é Avatar. Shakti-avesh significa que ele era uma alma elevada, empoderada, só que não era uma alma comum. Ele era empoderado pelo próprio Senhor Supremo, Deus em pessoa, Bhagavan Sri Krishna. Ele não era uma alma comum, ele era um avatar, Shakti-avesh Avatar. Ou seja, as mesmas qualidades que tem em Deus ele tinha. Por esse motivo, quando o cristão fala que ele é Deus, não tem nenhum problema. Porque ele é avatar de Deus. Então não tem problema em chamar ele como Deus. Apesar dele ter falado também que ele é filho de Deus. Então ele é ao mesmo tempo semelhante ou igual a Deus e ao mesmo tempo ele é servente de Deus. A gente também tem essa filosofia, nossos mestres também vieram do mundo espiritual. A gente fala que eles são Ashraya Bhagavan. Bhagavan significa Deus. Então tem 2 Bhagavan. Vishaya Bhagavan, que é o próprio Senhor Supremo Desfrutador, e Ashraya Bhagavan, que é aquele que tem a mesma qualidade de Deus, mas é o servente de Deus, o filho de Deus. Então, essa mesma teologia também existe no catolicismo, nas outras apostólicas ortodoxas, que são legítimas, nas religiões cristãs. Não tem nenhum problema quando alguém fala que Krishna é Deus. Por isso que Cristo é Deus. Por isso que ele falava: ninguém vai ao Pai sem vir a mim. E ninguém sem ter um mestre ou um profeta para seguir, ou um mestre espiritual, ele não chega até Deus por conta própria. Hoje, com essa cultura evangélica, todo mundo ninguém quer seguir muita regra e quer ir Deus por ele mesmo. Só que todas as escrituras falam que isso não é possível. Os Vedas também fala Madbhakto Pudhyabhyadika. Krishna fala: aquele que adora o meu servente, ou o meu devoto, o meu mensageiro, vem até mim. Aquele que me adora direto jamais vem até mim. Porque Deus não está aqui presente para falar com a gente. Você vê no Gita, ele veio e deu instrução para Arjuna. Mas depois de 5.000 anos, Chaitanya Mahaprabhu veio e praticou aquelas instruções. E depois veio vários mestres nessa linha. Então, a não ser que a gente tome ensinamento dessas grandes almas e também de mestres vivos ou pessoas que ensinam o que esses mensageiros vieram realmente nos dar, é impossível chegar até a Deus por conta própria. A gente não tem bom entendimento e sozinho a gente não pode fazer essa conexão. Então Jesus falou a mesma coisa: ninguém vem ao Pai sem vir a mim. Eu sou filho de Deus.
Ao mesmo tempo que ele pode ser chamado de Deus por ter a mesma qualidade de Deus, ser enviado de Deus, empoderado de Deus, ele na verdade é filho de Deus, servente de Deus e um pregador para a missão de Deus na terra para determinado povo, determinado tempo e circunstância, como foi também Moisés, como foi Maomé, como foi também os nossos Vaishnavacharyas, Ramanuja, Madhva, Nimbadita, Vishnu Swami, Swami Prabhupada e nosso mestre espiritual Narayana Goswami. A gente vê na vida de Jesus também que ele foi simplesmente mataram ele ou quiseram matar, porque esses mestres eles morrem na hora que eles querem, não na hora que os outros querem. Eles têm poder para isso. Eles são yogis e místicos. Pelo poder de Deus ninguém pode matar eles assim. Eles têm alguns poderes espirituais que ninguém pode compreender. Mas mataram ele no sentido assim, eu falo material, tentaram pelo menos, simplesmente porque ele falou a verdade. Então, em termos espirituais, pouca gente realmente está apta para escutar a verdade, que muitas vezes ela é dura. Ela vem para acabar com o nosso sentido de desfrute, com o nosso próprio bem-estar. Então, por isso que as escrituras em sânscrito é chamado de Shastra. Shastra quer dizer machado afiado. Por quê? Porque ele vem e corta as nossas impurezas através de palavras duras. E assim ele purifica a gente. Então, muitas vezes palavras duras são as mais benéficas para a gente. Porque é a verdade que a gente precisa escutar. Mas a maioria não quer escutar a verdade, quer escutar palavras floridas. Floridas do que ela gosta. Por esse motivo, quando esses pregadores vêm e falam a verdade, muita gente se torna oposta a ele. E também porque, se muita gente começar a seguir, vai acabar com alguns regalias materiais que essas pessoas têm enganando o povo. Então, quando alguém vem e fala a verdade, ele fica com medo daquele benefício material que ele está tendo, enganando o povo, acabar pela verdade. Então isso é um acontecimento que acontece, é um sacrifício que esses mensageiros fazem por amor que ele tem à humanidade, para cumprir a missão de Deus na Terra, para nos ensinar muita coisa. Depois na Páscoa a gente pode falar sobre o lado místico da paixão de Cristo, crucificação. E foi uma coisa também que acontece com os nossos Vaishnavas. Na nossa história também tem vários casos desse tipo. Você vê, para lá do Maharaj aconteceu a mesma coisa. Haridas Thakur, a mesma coisa. Goswami Tulsidas também a mesma coisa. Todos esses foram espancados ou tentaram matar ele de todas as formas, mas igual Cristo eles não puderam morrer. Eles ressuscitaram depois da mesma forma que Cristo e continuaram a missão deles. Então esses mensageiros, igual Jesus Cristo hoje comemora aqui principalmente, eles são muito poderosos, são personalidades extremamente compassivas com as entidades vivas, e por amor a gente que vem sofrendo nesse mundo por tempo imemorial, eles vêm pregar a mensagem de Deus a nos ajudar a praticar os ensinamentos e o exemplo que eles deram, para conectar com Deus e realmente ser feliz eternamente junto a Deus. É isso. Ishma Maharaj Ki Jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.